Bom dia, irmãos queridos, nesta sexta-feira, dia 9 de julho. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Vamos hoje meditar o Evangelho de São Mateus, capítulo 10, versículos de 16 a 23. Eis que eu vos envio como ovelhas no meio de lobos. Não basta sofrer por Jesus, necessário é sofrer até o fim. Quem perseverar até o fim será salvo. Não basta Jesus ter te salvado, precisa também que você se salve, perseverando até o fim. Na longa e sofrida caminhada da vida, Jesus nos ensina a sermos prudentes e simples, como as pombas. Precisa se cuidar para não perder a graça. Quem está em pé, cuide de não cair, diz São Paulo aos Coríntios. Hoje, portanto, posso me perguntar: quais cuidados eu tenho para não levar um tombo, para não perder a minha caminhada, para me fortalecer sempre mais? O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Eis que eu vos envio como ovelhas no meio de lobos. Sede, portanto, prudentes, como as serpentes, e simples como as pombas. Cuidado com os homens, porque eles vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas suas sinagogas. Vós sereis levados diante de governadores e reis por minha causa, para dar testemunho diante deles e das nações. Quando vos entregarem, não fiqueis preocupados como falar ou o que dizer. Então, naquele momento, vos será indicado o que deveis dizer. Com efeito, não sereis vós que havereis de falar, mas sim o Espírito do vosso Pai é que falará através de vós. O irmão entregará à morte o próprio irmão. O pai entregará o filho. Os filhos se levantarão contra seus pais e os matarão. Vós sereis odiados por todos por causa do meu nome, mas quem perseverar até o fim, este será salvo. Quando vos perseguirem numa cidade, fugi para outra. Em verdade vos digo, vós não acabareis de percorrer a cidade de Israel antes que venha o Filho do Homem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Eis que eu vos envio como cordeiros no meio de lobos. Precisa entender bem cada palavra que Jesus pronuncia. Parece absurdo que um bom pastor como Jesus, que dá a vida pelas suas ovelhas e enfrenta os lobos para defendê-las, seja ele mesmo que envia as suas pobres ovelhas na boca dos lobos. O que Jesus queria dizer? Em primeiro lugar, a vida dessas simples e humildes ovelhas é um testemunho do poder de Deus. Se uma ovelha consegue enfrentar um lobo faminto, então Deus existe de verdade. A mensagem de Deus passa somente na paz, na inocência, na calma, não através da violência, da força. Papa Francisco, em uma homilia na Casa Santa Marta, comentando esse trecho, disse: Eis que eu vos envio como cordeiros no meio de lobos. O que significa? O verdadeiro pregador tem consciência de ser débil, tem consciência que não pode defender-se sozinho. O enviado entre lobos poderia objetar: Mas, Senhor, você me envia para que me devorem? A resposta é: vai, este é o caminho, este é o teu caminho. A tal propósito, Papa Francisco evocou uma reflexão muito profunda de São João Crisóstomo. Se não fores como o cordeiro, mas como o lobo entre os lobos, o Senhor não te protegerá. Defende-te sozinho.
Isto é, quando o pregador se considera muito inteligente ou quando quem tem a responsabilidade de levar em frente a palavra de Deus é astuto e talvez pense: defendo-me destas pessoas. Então acaba mal, ou negocia a palavra de Deus com os poderosos, os soberbos. Para confirmar este pensamento, o Papa narrou uma anedota, não sei se é verdade ou não, disse ele. Esta anedota ajuda a pensar. Se refere a uma pessoa que se vangloriava de pregar bem a palavra de Deus, sentindo-se lobo, diz o Papa. Tenho força, não preciso de ajuda, não sou um cordeiro, não. Sou capaz de me defender. Depois de sua pregação, tendo ido ao confessionário, como é costume, antes se prega, depois se vai confessar, veio ter com ele um peixe grande, um grande pecador, que chorava e chorava pelos muitos pecados. E arrependido, queria pedir perdão a Deus. Então o confessor, pensando que era por mérito de sua pregação que a conversão tinha acontecido, começou a inchar-se de vaidade, começou a se vangloriar, a se encher, e perguntou ao penitente: diga-me, qual foi a palavra que eu disse que mais te comoveu? A palavra que moveu a tua conversão, o teu arrependimento. E a resposta foi: quando o Senhor disse, passemos para outro assunto, viremos página. Eu entendi que eu devia virar a página da minha vida. Aí você pode imaginar como é que ficou o pregador. É só uma anedota para explicar que quando quem deve anunciar a palavra de Deus o faz seguro de si mesmo e não como um cordeiro, acaba mal. Se pelo contrário fizer como um cordeiro, será o Senhor que defenderá os cordeiros. Talvez te tirem a vida, mas o teu coração permanecerá fiel ao Senhor. Assim, concluiu o Papa, é a missionariedade da Igreja. Deste modo, proclama-se a palavra de Deus. Estes são os grandes missionários, os que proclamam a palavra, não como algo próprio, mas com a coragem. São aqueles que, por se sentirem insignificantes, rezam. Portanto, os grandes arautos que semearam e ajudaram a crescer as igrejas no mundo foram homens corajosos, de oração e humildes. De resto, acrescentou o pontífice, o próprio Jesus diz-nos: e quando tiverdes feito tudo isto, dizei: sou um servo inútil. O verdadeiro pregador sente-se inútil, porque entende que é a força da palavra que leva em frente o reino de Deus. O anúncio feito de forma humilde, desarmada, conquista os corações mais duros. Vice-versa, quem chega com a espada desembainhada será acolhido por uma outra espada desembainhada do outro lado. Vocês lembram de São Francisco, quando foi visitar o sultão? Todo mundo ia para as cruzadas com couraça e lança, e São Francisco foi descalço, com sua santa pobreza e humildade. Foi capturado e conseguiu chegar até o sultão, que ficou atingido pela coragem desse pobre e humilde homem. Francisco dizia ao sultão: vim para te falar de Jesus e da sua conversão. Quem não se converte será condenado eternamente. O sultão teria podido matá-lo em qualquer momento, cortá-lo em pedaços, como os muçulmanos faziam naquele tempo com os cristãos. Mas ficou admirado pela coragem desse pequeno homem, que arriscava sua vida para salvar a vida de um sultão do fogo do inferno. O deixou voltar para a Itália e lhe deu muitos presentes, inclusive a possibilidade de cuidar de muitos centros religiosos na Terra Santa. Sem armas,
Francisco conquistou mais do que os exércitos armados até os dentes. Eis que eu vos envio como cordeiro no meio de lobos. Podemos lembrar aqui também o testemunho do início da evangelização do Japão. São Francisco Xavier, com muito custo, conseguiu chegar até o Japão, terra completamente diferente da Europa, de onde ele havia saído. Ele e o seu companheiro alcançaram uma pequena cidade e se decidiram a pregar numa praça pública, onde havia um mercado. Os dois não sabiam falar bem a língua japonesa, e ainda mais os japoneses tinham um modo de pensar bem longe do que os dois frades diziam. Eles não entendiam este Jesus, Filho de Deus, que pregava o amor e o perdão. Nesse momento, quem pregava era o amigo de São Francisco Xavier, porque ele sabia falar um pouco mais. No final, um homem que estava no meio do povo cuspiu na cara dos dois e disse: "Vamos ver como é esse perdão." E os dois se limparam e continuaram a anunciar. Depois de alguns dias, este homem os procurou e disse: "Se a religião de vocês dá tanta força para resistir ao que eu fiz, então vocês pregam a verdade. Eu quero me batizar." Foi o primeiro japonês batizado. Depois, muitos daquela pequena cidade se batizaram e daí partiu a conversão do Japão. Atrás de tudo isso que Jesus nos pede está o convite ao martírio. Essa palavra significa, antes de mais nada, testemunho. Jesus que disse: "Não temeis aqueles que matam o corpo e nada podem fazer contra a alma", nos convida ao sacrifício supremo como supremo testemunho. O irmão entregará à morte o próprio irmão. O pai entregará o filho. Os filhos se levantarão contra seus pais e os matarão. Sereis odiados por todos por causa do meu nome, mas quem perseverar até o fim, esse será salvo. Agora vamos voltar ao nosso trecho e deixar que ele penetre profundamente no nosso ouvido e no nosso coração. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: "Eis que eu vos envio como ovelhas no meio de lobos. Sede, portanto, prudentes, como as serpentes, e simples como as pombas. Cuidado com os homens, porque eles vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas suas sinagogas. Vós sereis levados diante de governadores e reis por minha causa, para dar testemunho diante deles e das nações. Quando vos entregarem, não fiqueis preocupados como falar ou o que dizer. Então, naquele momento, vos será indicado o que deveis dizer. Com efeito, não sereis vós que havereis de falar, mas sim o Espírito do vosso Pai é que falará através de vós. O irmão entregará à morte o próprio irmão. O pai entregará o filho. Os filhos se levantarão contra seus pais e os matarão. Vós sereis odiados por todos por causa do meu nome, mas quem perseverar até o fim, este será salvo. Quando vos perseguirem numa cidade, fugi para outra. Em verdade vos digo, vós não acabareis de percorrer a cidade de Israel antes que venha o Filho do Homem." Vamos parar mais um pouco e escrever as frases que mais nos atingem.
Nesse momento podemos escolher o nosso propósito, que nos ajude a viver, pelo menos um pouco, o jeito de evangelizar que Jesus nos pede. Vamos dedicar mais um minuto para ver bem de qual forma podemos colocar em prática o quanto nos propomos. Eis que eu vos envio como cordeiro no meio de lobos. Paz e alegria a todos. Com a força do amor. Terminando, lembramos a todos o grande acontecimento que nos unirá a todos no dia 17 de julho, a missa de primeira profissão dos nossos novos consagrados. É com grande alegria que convidamos todos vocês para a missa da primeira profissão dos nossos 5 missionários: Daniel, Maria Vitória, Nayane, Paulo Jones e Vanderlânia, na Catedral da Sé, no sábado 17 de julho, presidida por Dom Carlos Lema. Nesses dias, ouviremos seus testemunhos, mas desde já vamos reservar essa data para viver com eles esse momento, no sábado 17 de julho, às 14h30, na Catedral da Sé. Esperamos todos vocês. Paz e alegria a todos! Anda no pecado o meu povo escolhido, não encontro sequer um coração contrito. Disse-me o Senhor, vai falar por mim, anuncia-me, vai falar por mim, anuncia-me. Eu não sei falar, sou apenas uma criança. Ai, eu não sei falar, sou apenas uma criança. Tenho medo, Senhor,
vem falar por mim, misericórdia. Vem falar por mim, misericórdia. Tens a vocação de não calar a minha voz. Vamos, coragem, grita meu amor entre as nações. Disse-me o Senhor, vai falar por mim, anuncia-me, vai falar por mim, anuncia-me. Tão pequeno sou, até os homens temem. Como falar, Senhor, de um Deus tão grande e eterno? Tenho medo, Senhor, vem falar por mim, misericórdia. Vem falar por mim, misericórdia. Não há o que temer, sou eu quem falarei em ti. Não há o que temer, sou eu quem falarei em ti. Pois estou contigo para te livrar. Confia em mim para te livrar. Confia em mim. Confia em mim, anuncia-me, vai, confia em mim, anuncia-me,